O Céu e Inferno, parte 2, capítulo 6, Criminosos Arrependidos, continuação. Jacques Latour, assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas, havida em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864, e a qual assistimos, foi pedido ao médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação especial. Possuído de extraordinária agitação, ei-lo a traçar caracteres muito grossos e depois, rasgando o papel, exclama: Arrependo-me, arrependo-me, Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, visto como ninguém pensara nesse infeliz, cuja morte até então era ignorada por uma parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto e comiseração, fazendo-lhe em seguida essa pergunta: que motivo vos levou a manifestar-vos aqui, de preferência a outro lugar, quando não vos evocamos? Responde o médium de viva voz: vi que almas compassivas terias piedade de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade que por caridade, ou de mim se afastariam aterrorizados. Depois começou por uma cena indescritível, que não durou mais do que meia hora. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esse gesto de cruel desespero desenhava vivamente o seu sofrimento. O tom da sua voz era tão compungido às súplicas, e as súplicas tão veemente, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium. Mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido, que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se do médium para o dominarem. Tal manifestação lhe fora talvez permitida não só em benefício próprio, mas também para a edificação dos circunstantes. Ei-lo a exclamar: ó sim, piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro. Não sabeis e não podereis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior. Porque é uma morte contínua, sem trégua, sem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com seus olhares. Aí estão, o vemos a todas, sem poder fugir-lhes este mar de sangue, este ouro manchado de sangue. Tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos. E o cheiro de sangue, não sentis? Oh, sangue, sempre sangue. Ei-las que imploram as pobres vítimas e eu as feri-las sempre, sempre, impiedosamente. O sangue enebria-me. Acreditava que depois da morte tudo estaria terminado. E assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando-o. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar! Oh, sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo. Horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Ah, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custa as consequências do mal. Certo não haveria mais assassínios, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só quisera que todos os assassinos pudessem ver o que vejo e sofro. Oh, então não mais o seriam, porque é horrível esse sofrimento. Bem sei que mereci. Oh, meu Deus, por que também eu não tive compaixão das minhas vítimas?
Repeli as mãos súplices quando implorava que os poupasse. Sim, fui cruel, decerto matando-as covardemente para roubá-las. E fui ímpio, e fui blasfemo também, renegando o vosso sacrantíssimo nome. Quis enganar-me, porque eu queria persuadir-me de que vós não existíeis. Meu Deus, eu sou grande criminoso. Agora compreendo. Mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, isso é a bondade e misericórdia. Sois onipotente. Piedade, Senhor, piedade. Eu vos peço, não sejais inexorável. Libertai-me destes olhares odiosos, destes espectros horríveis, deste sangue, das minhas vítimas. Olhares que mais punhaladas me varam o coração. Vós outros que aqui estáis, que me ouvis, sede bondosos, almas caritativas. Sim, eu vejo, sei que tendes piedade de mim, não é verdade? Haveis de orar por mim. Oh, eu vos suplico, não me abandoneis como fiz outrora aos outros. Pedireis a Deus que me tire este horrível espetáculo diante os olhos, e ele vos ouvirá, porque sois bons. Imploro, orai por mim. Os assistentes, sensibilizados, dirigiram-lhe palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é inflexível. Apenas exige do culpado o arrependimento. Arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o vosso coração não está petrificado e que lhes pedis o perdão dos vossos crimes, a sua misericórdia baixará sobre vós. Preciso é, pois, que persevereis na boa resolução de reparar o mal que fizestes. Certo não podeis restituir às vítimas as vidas que lhe arrancaste, mas se o impetrardes com fervor, Deus permitirá que as encontreis em uma nova encarnação, na qual lhes podereis patentear tanto o devotamento quanto o mal que lhes fizestes. E quando a reparação lhe parecer suficiente, para logo entrareis na sua graça santa. Assim, a duração do vosso castigo está nas vossas mãos, dependendo de vós o abreviá-lo. Comprometemo-nos a auxiliar-vos com as nossas preces e invocar para vós a assistência dos bons espíritos. Vamos pronunciar em vossa intenção a prece que se contém em o Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Não pronunciaremos a que se refere aos maus espíritos, porque desde que vos arrependeis, que implorais, que renunciais ao mal, não passais para nós de um espírito infeliz e não mau. Feita essa prece, o espírito continua depois de breves instantes de calma. Obrigado, meu Deus, só obrigado. Tiveste piedade de mim. Eis que se afastam os espectros. Não me abandoneis. Enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Depois dessa cena, o médium fica alquebrado, abatido, os membros laços por algum tempo. A princípio, apenas tem vaga ideia do que se há passado, mas pouco a pouco vai lembrando de algumas das palavras que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falava. No dia seguinte, em nova reunião, o espírito tornou a manifestar-se, reencetando a cena da véspera, porém por minuto apenas, e isto com a mesma gesticulação expressiva, posto que menos violenta. Depois, tomado de agitação febril, escreveu: Grato a vossas preces. Experimento já uma sensível melhora. Foi tal o fervor com que orei que Deus me concedeu um momento de alívio. Não obstante, terei de ver ainda as minhas vítimas. Ei-las, vede esse sangue? O espírito continuou dirigindo-se ao médium. Perdoai o ter me apossado de vós. Obrigado pelo alívio que proporcionais aos meus sofrimentos. Perdoai o mal que vos causei, mas eu tenho necessidade de me comunicar e só vós o podeis. Obrigado. Que já sinto algum alívio, posto não tenha atingido o fim das provações. As minhas vítimas voltarão dentro em breve. Eis a punição a que fiz jus. Mas Deus, meu, sede indulgente.
Orai todos vós por mim. Tende piedade. Latour. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que tinha orado por este infeliz, evocando-o, obteve intervaladamente as seguintes comunicações: fui evocado quase imediatamente depois da minha morte, porém não pude manifestar-me logo, de modo que muitos espíritos levianos tomaram meu nome de vez e a vez. Aproveitei a estada em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e comuniquei-me com a aquiescência de espíritos superiores. Voltarei a manifestar-me na sociedade a fim de fazer revelações que serão um começo de reparação às minhas faltas, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. É somente sob o espírito dos homens fracos ou das crianças que a narrativa de penas infernais pode produzir efeitos terroristas. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o temor de uma polícia é para ele mais real do que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos os que me lerem ficarão comovidos com as minhas palavras e com os meus padecimentos, que não são ficções. Não há um só padre que possa dizer que viu o que tenho visto, porque tenho assistido às torturas dos danados. Mas quando eu vier dizer: eis o que se passou após a minha morte, a morte do corpo. Eis a minha enorme decepção a reconhecer-me vivo, ao contrário do que supunha e tinha tomado pelo termo dos suplícios quando era o começo de outras torturas, aliás, indescritíveis. Então, mais de um ser estará à borda do precipício em que ia despenhar-me, e cada um dos desgraçados, desviado por mim da senda criminosa, concorrerá para o resgate das minhas faltas. Foi-me permitido libertar-me do olhar das minhas vítimas transformadas em carrascos, a fim de comunicar convosco. Ao deixar-vos, entretanto, tornarei a vê-las, e só esta ideia me causa tal sofrimento que eu não poderia descrevê-lo. Sou feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Orai sempre ao Senhor por mim. Pedi-lhe que me liberte do olhar das minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem, estou mais aliviado. Não sinto tão pesado o fardo que me acabrunha. Vejo um resquício de esperança luzindo-me aos olhos, e contrito exclamo: bendita a mão do Senhor e seja feita a sua vontade. O médium, em vez de pedir a Deus para vos furtar ao olhar das vossas vítimas, eu vos convido a pedir comigo para que vos dê a força necessária, a fim de suportardes essa tortura expiatória. Latour. Eu preferiria livrar-me de tais olhares. Se soubesses o quanto sofro. O homem mais insensível comover-se-ia vendo impressos na minha fisionomia, como que a fogo, os sofrimentos da minha alma. Farei, entretanto, o que me aconselhais, pois compreendo ser este um meio de expiar um pouco mais rapidamente as minhas faltas. É qual dolorosa operação que viesse curar um corpo gravemente adoentado. Ah, pudessem ver-me os culpados da terra e ficariam apavorados da consequência de seus crimes. Desses crimes que, ignorados dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos, como a ignorância fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem os que recusam a instrução às classes pobres da sociedade? Acreditam que com polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! Terríveis são os meus sofrimentos. Porém, depois que por mim orais, sinto-me confortado por bons espíritos, os quais me dizem que tenha esperança. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhaste e peço-me Deus me dê força para suportar essa dura expiação. Aliás, igual posso afirmá-lo ao mal que fiz. Não quero excusar-me das minhas atrocidades, mas o certo é que para nenhuma das minhas vítimas, salvo a precedência de alguns instantes na morte, a dor não existia,
já que tinha terminado a provação terrena, foram receber a recompensa que as aguardava. Para mim, entretanto, ao voltar ao mundo dos espíritos, só houve sofrimentos infernais, excetuados os curtos instantes em que me manifestava. Em que pese aos meus quadros terroristas, os padres só têm uma fraca noção dos verdadeiros sofrimentos que a justiça divina reserva aos infratores da lei do amor e da caridade. Como insinuar à pessoa sensata que uma alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo. E por isso tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, não se dá quanto à dor moral do condenado após a morte física. Orai, para que o desespero não se aposse de mim. Muito grato vos sou pela perspectiva que me trouxestes e a cujo fim glorioso sei que devo chegar quando purificado. Sofro muito, mas parece-me que os sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua pouco a pouco à força de hábito. Não, o que eu depreendo é que as vossas preces salutares me aumentaram as forças, de modo que pelas mesmas dores com mais resignação eu menos sofro. O pensamento se me envolve então para a última existência e vejo as faltas que teria conjurado se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece. Compreendo o valor dessas mulheres honestas e piedosas, fracas pela carne, porém fortes pela fé. Compreendo, enfim, esse mistério ignorado pelos supostos sábios da terra. Preces, palavras que por si só provocam o riso dos espíritos fortes. Aqui os espero no mundo espiritual. E quando a venda que encobre a verdade se romper para eles, então o seu nuto se prosternarão aos pés do Eterno, a quem desprezaram, e serão felizes em se humilhar para que seus pecados e crimes sejam revelados. Hão de compreender, então, a virtude da prece. Orar é amar, e amar é orar. E eles amarão o Senhor e lhe dirigirão preces de reconhecimento e de amor, regenerados pelo sofrimento. E pois que devem sofrer, pedirão como eu peço a força necessária ao sofrimento e à expiação. E deixando de sofrer, hão de orar ainda para agradecer o perdão merecido por sua submissão e resignação. Oremos, irmãos, para que mais se fortaleça. Oh, obrigado à tua caridade, meu irmão, pois eu estou perdoado. Deus me liberta do olhar das minhas vítimas. Oh, meu Deus, bendito sejais vós por toda a eternidade, pela graça que me concedeis. Oh, meu Deus, sinto a enormidade dos meus crimes e curvo-me ante a vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos suplico a graça de me permitirdes ao vosso arbítrio sofrer novas provações da terra. Voltar a ela como missionário da paz e da caridade, ensinando as crianças a pronunciar com respeito o vosso nome. Peço-vos que me seja possível ensinar que vos amem a vós, Pai que sois de todas as criaturas. Obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido e sincero é o meu arrependimento. Tanto quanto meu impuro coração pode comportá-lo, eu vos amo com esse sentimento que é pura emanação de vossa divindade. Irmãos, oremos, pois meu coração transborda de reconhecimento. Estou livre, quebrei os grilhões, não sou mais um réprobo. Sou um espírito sofredor, mas arrependido a desejar que o meu exemplo pudesse conter nos umbrais do crime todas as mãos criminosas que vejo prestes a levantarem-se. Oh, para trás, recuai, irmãos, pois as torturas que preparais são atrozes. Não acrediteis que o Senhor se deixará tão prontamente submeter à prece dos seus filhos. São séculos de tortura que vos esperam. O guia do médium aqui. Dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Procura ter uma ideia de sua emoção e do seu reconhecimento para com o Senhor, coisas que ele acredita não poder testemunhar melhor do que tentando demover todos esses criminosos por eles vistos.
mas que tu não podes ver. Aos ouvidos desses, quereria ele que chegasse as suas palavras. Mas o que te não disse ele, porque o ignora ainda, é que lhe será permitido o início das missões reparadoras. Irá para junto dos que lhe foram cúmplices, procurando inspirar-lhes arrependimento, implantando em seus corações o germe do remorso. Frequentemente se vêem na terra pessoas tidas por honestas lançarem-se aos pés de um sacerdote para se acusarem de um crime. É o remorso quem lhes dita a confissão da culpa, pois se o véu que te encobre o mundo invisível se desfizesse, verias muitas vezes o espírito cúmplice ou instigador de um crime, tal como fará Jacques Latour, inspirando o remorso ao espírito encarnado no afã de reparar a própria falta. Teu guia protetor. Mais tarde, o médium de Bruxelas, o mesmo que recebera o primeiro ditado, obteve o seguinte: nada mais receis de mim, que estou tranquilo, em que pese ao sofrimento que ainda tenho. Vendo o meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Agora, sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a enormidade dos meus crimes. Bem aconselhado na vida, eu não teria jamais praticado todo esse mal, mas sem repressão, obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou antes, se nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. Falha é, porém, a justiça dos homens. Uma falta muitas vezes passageira leva o homem ao cárcere, que não deixa de ser um foco de perversão. Daí sai ele completamente corrompido pelos maus exemplos e conselhos. Dado, porém, que a sua índole seja boa e forte para se não corromper, ainda assim, de lá saído, ele vai encontrar fechadas todas as portas, retraídas todas as mãos, indiferentes todos os corações. Que lhe resta, pois? O desprezo, a miséria, o abandono e o desespero, se é que o assistem boas resoluções de se corrigir. Então, a miséria o leva aos extremos, e assim é que também ele se toma de desprezo por seu semelhante. Assim é que o odeia e perde a noção do bem e do mal. Por isso que repelido se encontra, a despeito das suas boas intenções. Para angariar o necessário, rouba, mata às vezes e depois o executam. Meu Deus, ao ser presa novamente das minhas alucinações, sinto que a vossa mão se estende por sobre mim. Sinto que a vossa bondade me envolve e protege. Obrigado, meu Deus. Na próxima existência, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos desgraçados que sucumbiram a fim de os preservar da queda. Obrigado a vós que não desdenhais de comunicar comigo. Nada receeis, pois bem o vedes, eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos afigureis o meu retrato pelo que de mim vistes, mas o de uma alma angustiada que agradece a vossa indulgência. A Deus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Estudo sobre o espírito de Jacques Latour. Não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas das frases encerradas nessa comunicação. Além disso, ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigo, pairando ainda sobre eles a misericórdia divina. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula como parece. E os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que as substituem perante as modernas crenças, são menos racionais com seus cornos e forcados do que estas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado. Admitindo-se a identidade destes espíritos, talvez se estranhe tão pronta mudança do seu moral. É o caso da ponderação já feita de que pode um espírito brutalmente mau
ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. Esta reversão a sentimentos mais benéficos indica uma natureza mais selvagem e perversa, à qual apenas faltava boa direção. Comparando esta linguagem com a de outro espírito adiante consignada sob a epígrafe Castigo pela Luz, é fácil concluir qual dos dois seja mais adiantado moralmente, apesar da disparidade de instrução e hierarquia social, obedecendo um ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empresta a perpetuação dos seus crimes a calma e sangue frio, inerentes às lentas e obstinadas combinações, afrontando ainda depois de morto o castigo, por orgulho. Este sofre e não o confessa, ao passo que aquele prontamente se submete. Também por aí podemos prever qual deles sofrerá por mais tempo. Diz o Espírito de Latour: eu sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a extensão dos meus crimes. Aí está um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois de que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso que é a transição do mal para o dom, do bem, da doença moral para a saúde moral. É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência. Quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar? E assim procuram iludir-se, aturdir-se, persistir no mal. Latour chegou a esse período no qual se extingue o endurecimento, acabando por ceder. Entra-lhe o remorso pelo coração, o arrependimento o assedia, e compreende o mal que faz, vê a sua degradação e sofre dela. Eis porque ele diz: sofro por causa desse arrependimento. Na precedente encarnação, ele devia ter sido pior que na última, visto que se tivesse arrependido como agora, melhor lhe teria sido a vida consequente. As resoluções por ele agora tomadas influirão sobre a vida terrestre no futuro, e a encarnação que teve, nem por ser criminosa, deixou de assinalar-lhe um estádio de progresso. É muito provável que antes de iniciar ele fosse, na erraticidade, um desses muitos espíritos rebeldes, obstinado ao mal. A muitas pessoas ocorre perguntar qual seja o proveito dessa anterioridade de existência, desde que dela nos não lembramos e nem temos ideia do que fomos nem do que fizemos. Essa questão está assaz liquidada pela razão de que tal lembrança seria inútil, visto como que de todo apagado o mal cometido, sem que dele nos reste um traço no coração, também com ele não nos devemos preocupar. Quanto aos vícios de que porventura não estejamos inteiramente despojados, nós o conhecemos pelas nossas tendências atuais, e para ela é que devemos voltar todas as atenções. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito, por maior que seja o seu arrependimento, as reprovações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado. Condenado a tempo ou absolvido que fosse, os antecedentes de Latour falo-iam um enjeitado da sociedade. Quem o acolheria com intimidade, apesar de seu arrependimento? Entretanto, as intenções que ora patenteia como espírito nos dão a esperança de que venha a ser, na próxima encarnação, um homem honesto e estimado. Suponhamos que soubesse que este homem honesto fora Latour, e a reprovação continuaria a persegui-lo. Esse véu sobre o passado é que lhe franqueia a porta de reabilitação, porque pode, sem receio e sem pejo, ombrear-se com os mais honestos. Quantos há que desejariam poder apagar da memória de outrem certas fases da própria vida? Qual a doutrina que melhor se concilia com a bondade e justiça de Deus? Demais, essa doutrina não é uma teoria, porém um resultado de observações. Por certo, não foram os espíritos que a imaginaram, porém eles viram e observaram as situações diferentes que muitos espíritos apresentam e daí procurarem explicá-la, originando-se então a doutrina.
Aceitam-na, pois, como resultante dos fatos, e ainda por lhes parecer mais racional que todas as emitidas até hoje relativamente ao futuro da alma. Não se pode recusar a estas comunicações um grande fundo moral. O espírito poderia ter sido auxiliado nesses raciocínios e, sobretudo, na escolha das suas expressões por outros mais adiantados. Mas o fato é que este apenas influi na forma, que não na essência, e jamais fazem que o espírito inferior esteja em contradição consigo mesmo. Assim é que em Latour poderiam ter poetizado a forma do arrependimento, mas não lhe insinuaram contra sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Em Latour, lobrigaram o germe dos bons sentimentos, e por isso o auxiliaram a exprimir-se, contribuindo assim para desenvolvê-lo, ao mesmo tempo que em seu favor imploravam comiseração. Que há de mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo desse grande criminoso, exprobrando-se a si mesmo e desespero e o remorso? Desses criminosos que, perseguido pelo incessante olhar de suas vítimas e torturado, eleva a Deus o pensamento implorando misericórdia. Não será isso o exemplo salutar para os culpados? Posto que, simples e desprovidos de fantasmagóricas encenações, compreende-se a natureza dessas angústias, porque elas, apesar de terríveis, são racionais. Poder-se-ia também, talvez, entranhar tão grande transformação num homem como Latour. Por quê? Mas por que havia de ser inacessível ao arrependimento? Por que não possuir também ele a sua corda sensível? O pecador seria, pois, voltado ao mal eternamente? Não lhe chegaria por fim um momento em que a luz se lhe fizesse nalma? Era justamente essa hora que chegara para Latour. E ali está precisamente o lado moral dos seus ditados. É a compreensão que ele tem do seu estado. São os seus pesares, os seus planos de reparação, que tornam mais mensagens eminentemente instrutivas. Que haveria de extraordinário de Latour se Latour confessasse um arrependimento sincero antes da morte, se dissesse antes da morte o que veio dizer depois? Não há, quanto a isso, inúmeros exemplos? Uma regeneração antes da morte passaria aos olhos de maior número de seus iguais por fraqueza. Mas essa voz de além-túmulo é seguramente a revelação daquilo mesmo que os aguarda. Ele está em absoluto com a verdade quando afirma ser o seu exemplo mais eficaz que a perspectiva das chamas do inferno e até do cadafalso. Por que não lhe ministrar esses sentimentos nos cárceres? Ele faria refletir do que, aliás, já temos alguns exemplos. Mas como crer nas palavras de um morto quando ninguém acredita que para além da morte não esteja tudo acabado? Entretanto, dia virá em que se reconheça essa verdade. Os mortos podem vir instruir os vivos. Outras muitas instruções importantes se podem tirar dessas comunicações. Assim, a confirmação desse princípio da eterna justiça, pela qual ao culpado não basta o arrependimento apenas, sendo que o primeiro passo para a reabilitação que atrai a divina misericórdia. O arrependimento é o prelúdio do perdão, o alívio dos sofrimentos. Mas por que Deus não absolve incondicionalmente, faz-se mister a expiação e principalmente a reparação? Assim o entende Latour, e para tanto se predispõe. Se compararmos este criminoso àquele de Castelnaudary, veremos ainda uma diferença nos castigos. Naquele, o arrependimento foi tardio e, consequentemente, mais longa a pena. Além disso, essa pena era quase material, ao passo que para Latour o foi antes moral, porque, como acima dissemos, havia grande diferença intelectual entre eles. Ao outro impunha-se coisa que pudesse ferir-lhe os sentidos obliterados. Mas é preciso notar que as penas morais não serão menos pungentes para todo aquele que esteja em condição de compreendê-las. Podemos inferi-lo nos clamores do próprio Latour, que não são de cólera, mas antes a expressão dos remorsos, de perto seguidos de arrependimento e desejo de reparação visando o progresso.